Que tal? Estamos de volta com mais um episódio do nosso Sopro Podcast de Cultura e Literatura, um projeto de extensão do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Campus Bento Gonçalves. No episódio de hoje, contamos com a presença de Celso Augusto Weck de Pitol, Michele Savariz, professora do Campus Restinga, e eu, Thiago Pedruzzi, professor do Campus Bento Gonçalves. Contamos com a participação especial de Juliana de Albuquerque, escritora, colunista da Folha de São Paulo, uma das pessoas por trás do podcast Afinidades Eletivas, doutora em Filosofia e Literatura Alemã pela Universidade de Cork e mestre em Filosofia pela Universidade de Tel Aviv. E o nosso objeto, nosso assunto hoje é a literatura e a pessoa do Bashev Singer, né? Isaac Bashev Singer. E nós convidamos a Juliana, embora ela tenha dito para nós aqui em off que não seja uma especialista em Bashev Singer, nós sabemos que ela conhece muito da obra, é uma fã, né, uma admiradora da obra do Singer e do autor também. Então nós convidamos a Juliana para conversar conosco sobre o Bashev Singer. Então a Juliana poderia começar falando um pouquinho, né, da relação dela com a obra do Singer, como é que ela conheceu essa obra, de onde surgiu esse interesse pela obra do Singer. Boa tarde, Tiago, Michele e Celso. É um prazer estar aqui com vocês para falar sobre o Isaac Bashev Singer, que, como vocês bem disseram agora na introdução do podcast, é o meu autor predileto, né? E é o meu autor predileto e eu digo isso sem vergonha nenhuma, apesar de ter escrito um doutorado sobre o Goethe, e a gente sempre fica com aquela coisa, mas o autor do teu doutorado não é o teu autor predileto? É. Mas quando a gente escreve uma tese sobre um autor, a gente acaba criando uma relação muito cheia de ambivalências com aquela obra. E no caso do Singer, que é um autor que eu leio simplesmente por ler, por gostar, sem exatamente trabalhar a obra dele em publicações, pelo menos por enquanto, é algo que eu também me relaciono de maneira mais íntima e prazerosa, né? Sem aquela carga dos estudos literários, propriamente dito. E eu me aproximei do Singer, deixa eu ver, acho que antes da pandemia, não bem antes, mas no semestre anterior à pandemia, eu estava organizando uma viagem para o Brasil e, de repente, bateu a vontade de conhecer melhor a obra dele e eu comprei um volume daquela coleção da Library of America. A coleção do Singer para a Library of America tem 3 volumes e um encartezinho com a biografia, muito bonitinho. E eu peguei esse volume, levei para minha viagem para o Brasil e foi um livro que me acompanhou, que tornou-se um companheiro. Levei, inclusive, ele para o sertão de Pernambuco, para uma cidadezinha chamada São José do Egito, durante um festival de repente, né, e cultura popular. E foi interessante, à medida que eu fazia a leitura do Singer, né, que é uma leitura bastante focada naquele folclore do leste europeu, na vida judaica do leste europeu, e naquelas experiências todas, comparar um pouco, né? Essa vivência do folclore na obra do Singer com a vivência do folclore que eu estava tendo ali naquele momento, naquela viagem pelo sertão de Pernambuco, né? Que também é um território bastante mágico, né? Para quem estuda literatura brasileira, pensa no Ariano Suassuna, no movimento armorial, tudo isso, a gente começa a fazer umas ligações que são bastante enriquecedoras. Então, foi assim que eu comecei a ler o Singer, embora eu já conhecesse a existência dele e tivesse bastante curiosidade sobre literatura yiddish. E, existencialmente também, o Singer acabou me reaproximando das minhas próprias origens judaicas. Vocês veem que eu fiz o meu mestrado em Tel Aviv, fui para Tel Aviv justamente por conta do judaísmo, e quando eu vim para a Irlanda, eu tentei me distanciar um pouco dessa questão toda que é muito próxima e muito
explosiva, né, que é a questão da identidade, mas o Singer meio que pouco a pouco foi me fazendo ver o lado bom do que é ser judeu, né? Do que é você cultivar a sua identidade independente de uma série de coisas que muitas vezes acabam fazendo com que você se distancie de determinados rituais, determinadas vivências culturais, né? Por conta de um processo de secularização, né? Ou de assimilação cultural mesmo. Então, o Singer teve essa importância na minha vida, tornou-se então um mega companheiro, né? Um companheiro de viagem, de carro, um companheiro de questionamentos relativos à minha identidade judaica e, bom, é um autor que me despertou para todo esse universo do leste europeu ligado ao judaísmo e por conta disso eu sou super grata a ele, vamos dizer assim. Que maravilha. E tu tens origens sefarditas? Isso. Minha família é a família da minha mãe de Portugal, então, ou seja, é um universo totalmente diferente, né, assim. Sim. É. Esse mundo que o Bashev Singer narra, né, Juliana, é um mundo que desaparece, né? Então, essa Sim, cultura, então, ela se espalha, mas ela se espalha de maneira que ela não existe mais aquele espaço, né? Não tem mais Tetel, é, aquele do leste europeu, que eu acho que para o ouvinte aqui do podcast sempre é importante. Tem o filme, aquele um violinista no telhado, ele dá uma imagem um pouco caricata, mas é aquela sim, pequena aldeia, né, do sim, judeu, e mesmo o judeu da cidade, né, também é diferente, né? Se pudesse falar muito. que é a origem do Bashevis, né? Trazer um pouquinho disso para nós. Pois é, então, nessa de falar de grupos judaicos vivendo em universos muito particulares, a gente também vive em determinados momentos da história, momentos distintos muitas vezes, a dissolução de um mundo, né? E no caso dos judeus do leste europeu, essa dissolução de um mundo, ela veio muito recentemente agora, certo? Por motivos óbvios, assim, que se a gente pensar no Holocausto, que foi uma grande tragédia, e para muita gente, as pessoas pensam no Holocausto como a morte de 6 milhões de judeus, mas essas mortes de 6 milhões de pessoas, ela, elas não são apenas a morte de pessoas, mas é a morte de uma cultura, é a morte, a quase morte de uma língua, né? Quase se perdeu o Yiddish, quase se perdeu um estilo de vida, uma maneira de se manifestar culturalmente. E o trabalho, depois da Segunda Guerra, para se tentar recuperar o que sobrou, foi um trabalho titânico, né? Que inclusive envolveu intelectuais de grande porte, como a Hannah Arendt, o Gershom Scholem, é, na, nesse trabalho de reconstrução de bibliotecas e de recuperação de objetos judaicos dessas comunidades. Então, é um mundo que se acabou ou entrou em processo de extinção por conta dessa grande tragédia do século XX, né, da Shoah, mas que também, antes da Shoah, já estava sendo ameaçada de extinção por conta da chegada da modernidade. Você falou do violinista do telhado, e tem ali no filme uma cena muito marcante, que é quando ele vai levar a filha dele, uma das filhas dele, que se apaixona por um rapaz comunista para pegar o trem. E o trem, gente, está chegando na porta da aldeia, basicamente. E aquele mundo do Statel que eles viviam, de repente, ele vai ser consumido pela modernidade que está chegando, pela filha que decide casar com um homem que ela ama e que não foi escolhido pela casamenteira. E o homem que ela ama é um cara extremamente secular, politizado, e ela também. Então, são dois processos aqui muito fortes: a chegada da modernidade e, no caso, a tragédia, a Shoah, né, que conclui, de uma maneira ou de outra, esse processo de modernização do judeu do leste europeu. Conclui de maneira, assim, da pior maneira possível,
mas são dois processos que se completam aí, né? E tem uma diferença muito grande, né, como você falou, da vivência do judeu da cidade para a vivência do judeu do campo, do Steitler. E lendo sobre o Steitler, que eu acho que é uma unidade que é muito importante a gente ter em mente quando a gente lê o Bashevis Singer, o que é interessante notar é que, novamente, falando do violinista do telhado aqui, que é do Sholem Aleichem, que é baseado no Teivel Leiteiro, do Sholem Aleichem, né? A gente tem que, já naquela época do Teivel, do Teivel Leiteiro, o Steitler era uma unidade social em decadência, mas que historiadores da história judaica do leste europeu, eles mostram que o Steitler, na verdade, antes de entrar nesse processo de decadência, por vários motivos, inclusive pelo processo de modernização, era um ambiente extremamente rico de trocas, né, entre a comunidade judaica e a comunidade local cristã, de comércio, de tudo, né, de produção cultural. E aí foi, obviamente, se esvaziando também nesse processo de industrialização, de modernização, e foi tornando-se aquela unidade social quase que totalmente empobrecida mesmo, né? Que é a Ana Tekva do violinista do telhado. E a gente vê isso no Singer, né? A gente vê essa, essas várias maneiras de se representar o Steitler. A riqueza do Steitler sendo mostrada na maneira como as pessoas vivem o cotidiano judaico, vivem a produção cultural, a contação de histórias, mas também no embate, né, entre a comunidade majoritária e a comunidade minoritária, que marca esse Steitler. E sobre a diferença desse judeu do Steitler para o judeu urbano, a gente também vê na obra do Singer, tanto nele falando dos judeus de Varsóvia, por exemplo, tem um conto dele, O Amigo de Kafka, não sei se vocês já leram, que é excepcional, porque ele está falando sobre um amigo, um cara que faz parte do grupo de escritores Yiddish ali em Varsóvia, e que parece ser super conectado, super sofisticado, e é um intelectual. Eles são intelectuais, jornalistas, escritores, poetas, escrevem em Yiddish e, tipo, são cidadãos de uma metrópole, Varsóvia, né? Eu acho bem interessante essa situação. Eu penso Porto Alegre, né, Juliana? Nós tivemos também um aporte, né, de migração do leste europeu aqui, né, de judeus do leste europeu e judeus alemães, né? E os judeus alemães se achavam, assim, muito diferentes daqueles judeus do leste europeu, né? Sim. O Yiddish deles já era diferente, eles se enxergavam, às vezes, muito mais como alemães do que como judeus, ainda que tivessem essa origem, né? Étnica e religiosa, né? Mas eles tinham uma relação, e às vezes era uma relação até fraturada com a Alemanha, né? Porque talvez eles acreditassem que nada ia acontecer com eles não viviam os pogroms, não viviam toda aquela situação mais ao leste, e a gente poderia dizer que eles tiveram uma puxada de tapete, né? Assim, pensando que tiveram que migrar, muitos morreram junto com seus companheiros do leste europeu, né? Mas a gente enxergava nisso aqui em Porto Alegre, tem vários cronistas detalhando isso, né? E é muito interessante para nós, né? Eu acho que para o Celso, para a Michelle, porque a gente teve o contato com essa cultura através do Moacir Scliar, né? Então a gente leu o Moacir Scliar na juventude, ele era o nosso... Então, ouvir falar sobre a Bessarábia, sobre Birobidzhan, sobre Yiddish, isso sempre esteve um pouco presente para quem gostava de literatura. Então, quando a gente entra para o Bashevis Singer, a gente entra assim com uma expectativa até um pouquinho diferente, talvez, do escritor que não conhece, né? E o Scliar também, né? Ele tinha um pouco, ao descrever, ao fazer literatura brasileira, mas ele trazia isso, né? Essa visão também desse mundo que desaparece, né? Que é um mundo que acaba se tornando literatura, né? O Singer é uma das influências confessas do Scliar. O Scliar fala, nos autores que o influenciaram, ele cita o Bashevis Singer como um autor muito relevante para ele.
Mas uma diferença do Scliar para o Singer é a questão da formação, né? A formação religiosa do Singer e essa questão familiar. Juliano, o que tu poderias trazer assim dessa formação religiosa, né? Ele é filho de rabino e a gente sabe assim são gerações, né, de rabinos. Sim, só completando, né? Esse mundo que se acaba, que a gente percebe tão bem na literatura do Singer, né? E que você vai também falar na literatura do Scliar, é uma coisa que, embora tenha sido um movimento muito traumático, vivido por populações minoritárias, inclusive por populações judias, né, ao longo da história, vamos dizer, desde a expulsão da Espanha até o Holocausto, é, a gente vê hoje que a sensação de fim de mundo é uma sensação que universalizou-se, né? Até se a gente pensar nas nossas próprias experiências pessoais de envelhecimento. Tem uma entrevista muito boa com o Tom Jobim no Roda Viva, em que ele fala justamente nisso, assim, que o Rio de Janeiro, que ele conheceu, no qual ele cresceu, não existe mais. Então, é algo que é muito universal e que a gente pensa assim, isso faz parte da literatura do Singer, isso faz parte de um determinado nicho da literatura judaica, mas não, é algo que interessa a todos, porque é um processo existencial também, pelo qual a gente vai passar, né? O Recife que eu conheci, no qual eu cresci, não existe mais. Quando eu volto, é uma cidade que é habitada por fantasmas para mim. E eu acho que viajar com o Singer para o Recife e para o sertão de Pernambuco, fazendo toda essa trajetória, né, tipo, essa reflexão, foi importante por causa disso, porque eu notei, o meu mundo também está se acabando de uma determinada maneira, né? Então, faz total sentido. É. E o Singer, vamos lá, vamos voltar aqui, que eu já fiz assim um parêntese enorme. Mas você perguntou para mim da formação do Singer. Singer nasceu na Polônia, muito provavelmente em 1904. Ele passou grande parte da infância dele em Varsóvia, né, na famosa Rua Krochmalna, número 10, que aparece muito naquele livrinho, O Tribunal do Meu Pai, que é um livro belíssimo, aliás, em que ele trata das memórias de infância e das lembranças que ele tem da família. O pai do Singer era rabino, um rabino racídico. Eles pertenciam à comunidade racídica, né, de judeus ortodoxos, né? E a mãe do Singer também vinha de uma família de rabinos, né? Eu acho que a mãe do Singer, na verdade, a família do Singer tem raízes na região de Lublin, que é ao leste da Polônia. E o avô do Singer materno também havia sido rabino, só que existe aí uma coisa muito interessante, e que o Singer mesmo pontua é, nas memórias dele, a diferença de mentalidade entre o pai e a mãe, embora os dois viessem de famílias religiosas, famílias rabínicas. O pai do Singer era muito mais místico, a mãe do Singer era mais racionalista. Nesse livro que eu falei aqui para vocês, O Tribunal do Meu Pai, tem inclusive um capítulo que é muito engraçado, que chega na casa do Singer uma senhora com um ganso. Ou é um ganso, ou são dois gansos, eu não me lembro. Mas ela diz, Rabino, pelo amor de Deus, o meu ganso, que estava morto, tá vivo, ele tá fazendo barulho aqui. Eu mexo no ganso, o ganso faz como se fosse uma buzina, né? Tipo, solta um ar, assim. Quen, faz um quen, assim. E o Rabino fica, nossa, meu Deus, estamos diante de um fenômeno sobrenatural, o pai do Singer. E a mãe do Singer fica ali na porta da cozinha, braços cruzados, só olhando tudo acontecer, aquela comoção toda. E, por fim, ela resolve o dilema, que era porque a, o air pipe do ganso não tinha sido cortado pelo açougueiro. Então era por isso que o ganso estava fazendo barulho mesmo morto. E o Rabino, coitado, queria que aquilo ali fosse um fenômeno sobrenatural, mas a mulher dele, embora muito crente, ainda ela tinha esse quê do racional, né?
E a gente percebe isso na escrita do Singer, essa influência do pai e da mãe, da racionalidade, do apelo à filosofia, da influência do Spinoza no Singer, e, por outro lado, uma influência muito grande do misticismo judaico, do estudo das fontes judaicas, que eu acho que isso aí também vem do pai dele, né? Então, tipo, são essas duas influências que são muito grandes. E já que a gente estava falando desses mundos que se acabam, desse judeu do leste europeu que passa a ter uma vida mais secularizada, mais urbana, vale a pena notar que na família do Singer já havia essa contradição entre pai e mãe, de determinada maneira, e entre os irmãos de Singer, 2 deles se tornaram escritores, como Singer. O Israel Yoshua Singer, que foi um grande autor de língua ídis, e a Hinder Estra, que era a irmã do Singer, que também foi escritora, escreveu um romance, se eu não estou enganada. Mas o mais novo do Singer eu não sei muito, eu acho que ele pereceu com a mãe do Singer durante toda essa tragédia do começo do século XX, né? Entre o Holocausto e também os pogroms ali da época de Stalin. Então esse é o perfil da família do Singer. Queria retomar uma coisa que tu mencionaste agora que me chamou a atenção e que eu acho que permite a gente ter uma reflexão, uma certa reflexão. Desse mundo do judaísmo oriental, né, aqueles espaços que eram ocupados, tu usou uma palavra que é um espaço, tu usou uma definição que é a seguinte, que era um espaço de trocas entre o mundo judeu e o mundo não judeu, né? Uhum. Me parece que o idioma que o Singer escolheu para escrever, ele representa isso, né? Porque o Yiddish, caso os nossos leitores, não sei se eles estão informados, é um idioma que, muito embora fosse falado pelos judeus do leste europeu, né? E os judeus askenazes, enfim, os judeus da Europa, ali da região da Alemanha, Áustria e tudo mais, é um idioma de origem germânica, não é? A Uhum. base dele fundamental é o idioma germânica com aportes do hebraico, né? Me Sim. parece que esse idioma, ele, de certa forma, ele representa muito do que tu está falando, né? Desse encontro, digamos assim, de culturas e Sim. civilizações, né? E que me parece que também está presente na obra do Singer, também que é uma obra assim, que realmente é uma obra que retrata uma vida judaica, mas quando nós vemos as narrativas, os contos, os romances, é uma literatura muito europeia também, né? Muito característica das Sim. narrativas da Europa, da Europa da sua época, em termos de Sim. estrutura, em termos de temas, né? Não te parece? Que essas trocas elas estão presentes assim no âmago do próprio trabalho dele, né? Sim, sim, tá presente no próprio trabalho dele, né? E, tipo, você falou, o Yiddish é uma língua que tem uma influência muito grande do alemão e tem aporte do hebraico, mas, assim, dependendo da região de onde você esteja ali, na Europa Central e no leste europeu, falando Yiddish, você vai ter também uma influência das línguas eslavas, né? Uhum. E cada sotaque do Yiddish diz mais ou menos de onde você vem. E muitas vezes a gente está lendo Singer e a gente percebe entre os personagens essa troca. Tiago mencionou o Yiddish que o judeu alemão fala é diferente. E o Singer, muitas vezes, ele vai fazer essa brincadeira, né? Que é o Yiddish meio travado, né? Tipo, meio caretão, pelo que eu entendi do Singer, né? Uhum. Nessas narrativas dele. E até na própria, uma das biografias do Singer, chamada Master of Dreams, a autora toca nesse assunto. Ela é uma das tradutoras do Singer, junto com ele, mas ela decide aprender Yiddish lá nos Estados Unidos, onde o Singer já estava morando há décadas e ela era secretária dele. E Singer diz, mas você vai aprender o Yiddish errado. E ela pergunta, mas eu tenho que aprender essa língua. E aí você me explica como é que eu falo certo. Qual é o Yiddish, de que lugar eu devo falar, né? Com que sotaque. E aí ela vai aprendendo e o Singer vai dando os inputs dele lá para ela, culturais, sobre todas essas diferenças de pronúncia. Mas realmente. E uma coisa interessante na trajetória do Singer
é que, bom, ele passou por uma pobreza muito grande, né? Na infância, na adolescência, no período da Primeira Guerra Mundial, ele toma contato, por exemplo, com a língua alemã, e eu acho que ele vai percebendo ali que é uma língua muito parecida com o Yiddish, e quando ele cresce, volta para Varsóvia e quer se tornar escritor, ele inclusive vai traduzir grandes obras da literatura ocidental, como A Montanha Mágica de Thomas Mann. Ele traduz para o Yiddish, né? E isso é muito interessante. A influência de Dostoiévski também nele, a influência de outros autores, Tolstói. Então, tem tudo isso, né? Tudo isso ali, existe uma troca muito grande. Essa acho que é Uma... uma das Pode questões falar. da língua do Yiddish. Eu acho que é uma pergunta importante, né? Nós vimos e conversando eu e o Celso, a gente leu o que o Martin Zuckerman fala, que ele é um escritor em Yiddish e não um escritor Yiddish. E isso nos pareceu interessante. E eu acho que isso corrobora o que o Celso falou, né? Que ele é um escritor em Yiddish, mas ele dialoga muito com essa literatura ocidental. E aqui a gente pode colocar até o Dostoiévski próximo dessa literatura ocidental, entre forma e conteúdo e tudo aquilo que se fala, né? E diferente dos outros escritores, a gente sabe, né? Quando o Bashevis começa a escrever, tem uma produção do teatro Yiddish muito forte e tudo, mas ele tem um sotaque diferente. Aqui o sotaque não é o da língua, né? Mas é dos temas abordados. E a maneira que ele lida com a questão religiosa, eu acho que é uma dessas características. Eu acho que sim, assim, eu fico na dúvida. Ele é um escritor Yiddish, ele é um escritor em Yiddish. Eu ainda não diria assim que eu tenho muita segurança para responder essa pergunta de maneira final, mas sim, a carga que o Singer traz de influências para além da experiência judaica é uma carga muito grande, né? Como eu estava te falando, da psicanálise, da Sim. filosofia. Ele vai ser um grande leitor do Spinoza, ele vai ser um grande leitor do Nietzsche, do Schopenhauer, ele vai discutir com Freud em determinados momentos. A gente vê muito isso nas entrevistas que ele dá, né, ao longo das várias décadas. Tem ótimos livros de entrevistas do Singer falando sobre vários aspectos da vida intelectual dele. Mas, ao mesmo tempo, para mim, o que eu acho importante é que eu sinto ele como um autorides, no sentido de que, mesmo quando ele traduz a obra dele para o inglês, ele está meio que mostrando que o Yiddish é uma língua que faz parte da vida de todos. Né? Todo mundo que, de uma determinada maneira ou de outra, foi parte de uma minoria, né, e que pensa de uma maneira semelhante à maneira como o Singer está se colocando na literatura, ele diz, fala Yiddish, né? O Yiddish é a língua dos oprimidos, ele vai dizer. Então, você pode estar falando português, você pode estar falando inglês, você pode estar falando espanhol, mas se você consegue entender a mensagem do texto de Singer, você está falando Yiddish. Então, ele universaliza aquilo, né? Agora, ele moderniza, né? Ele pode não ser um modernista no sentido que a gente está acostumado a falar, vamos dizer assim, no Kafka. Kafka, inclusive, é um autor que a gente pode, assim, meio que contrastar com Singer em questão de estilo. Singer é um contador de história, Kafka é também, mas a questão do estilo, da maneira como ele trabalha a língua alemã, é muito forte, né? Ele problematiza a língua, enquanto o Singer ele está querendo contar uma história e o modernismo dele se refere ali à maneira como ele vai justamente colocar na literatura Yiddish essas influências do mundo moderno, do século XX, da tradição ocidental, né? Então, são dois aportes diferentes aqui de modernismo.
E isso é muito interessante. E sobre a religião, sim, eu acho que tem uma coisa muito interessante, que o judaísmo para o Singer ele não é visto de modo romântico. Então, sempre em que a gente está lendo Singer, a gente não se depara com caricaturas ou personagens planos, né? De bem e de mal. Mas a gente está vendo personagens que são personagens tridimensionais, que vivem suas ambivalências, que podem ser maliciosos. Você pode ter um rabino que não vale nada, por exemplo. O rabino não é necessariamente um santo, um tzadik, vamos dizer assim. Então é isso, a gente percebe isso no Singer e isso é muito bom. Eu acho que isso também normaliza muito a experiência religiosa, né? A gente meio que desfaz muitos mitos, assim. Vou aproveitar o gancho aqui que tu falou, né, que o Singer se considerava um contador de histórias, isso me lembra muito Gabriel Garcia Marques, né? E casualmente tem o próprio Scliar, eu acho que essa ideia já vem antes do próprio Scliar, né? O Ginsburg também traz essa ideia de um certo realismo mágico que teria na obra do Singer, e o Scliar também reforça essa ideia, né? O Scliar diz o de book frequentemente está presente nas histórias, o que faz delas um equivalente judaico do realismo mágico de um Garcia Marques, né? Esse de book é o espírito mal, digamos, que atravessa muitas das histórias do Singer, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho disso, assim, a presença dessa magia que existe, né, nesse mundo, nessa realidade, né, e que para nós aqui que somos também, temos uma aproximação muito grande com a literatura hispano-americana, o realismo mágico sempre nos leva para o Gabriel Garcia Marques, né? Outros autores também hispano-americanos, mas o Gabriel Garcia Marques eu acho que é a nossa grande referência em relação a isso, né? Então eu queria que tu falasse um pouquinho desse realismo mágico na obra do Singer. Eu acho que faz parte um pouco também do modernismo do Singer, né? A maneira como ele se utiliza do The Book, inclusive o The Book ou determinadas emanações demoníacas, eles vão narrar determinadas histórias, né? E histórias de possessão, histórias de reencarnação, inclusive, que ocorrem no Singer, eventos fantásticos com relação à natureza. O que a gente percebe muito é que ele vai se utilizar desse folclore para lidar com problemas ou questões da psicologia humana, né? E isso eu acho riquíssimo. Quando a gente está lendo Satã Engorei, por exemplo, que é um dos meus livros prediletos do Singer, você vai ter toda a questão do Sabbatai Tzvi, do falso Messias, sendo levantada para tratar de uma questão de um trauma histórico, né? De como essa esperança no Sabbatai Tzvi, ela traduz também em uma maneira de lidar com o trauma de uma violência que tinha sido vivida por aquela comunidade durante um pogrom que foi extremamente sério. E também a possessão de uma das personagens no livro, ela é reflexo é um quadro de abuso, né? Então você tem tudo isso, assim, tá tudo misturado. E, de uma certa maneira, é realismo mágico, e, por outra, ele está usando um vocabulário que é comum àquela comunidade, né, que é o vocabulário que aquela comunidade tem, do folclore, da religião, para tratar daquilo que nos move, dos nossos traumas e todo o resto. Sim, é muito evidente, né, o modo, quem lê Gabriel Garcia Marques e lê o Bashev Singer, eu acho que identifica um pouco essa aproximação no modo de contar, né? Então eu também concordo muito contigo nessa questão. E eu já aproveito também para falar um pouquinho sobre o Bashev Singer, escritor para crianças, né? Ele, pelo que a gente sabe, ele começou a escrever, né? Ele já tinha um percurso, digamos assim, dentro da literatura, quando ele então decide escrever contos para crianças, né? E ele enumera de alguma forma alguns motivos que fazem com que ele decida escrever para crianças, né? Eu vou ler só 2 ou 3 fragmentos aqui que eu acho muito interessantes, que ele diz:
que o primeiro motivo é porque as crianças leem livros e não resenhas, elas não dão a menor bola para os críticos. O segundo motivo, crianças não leem para encontrar sua identidade. Terceiro motivo, elas não leem para se sentir livres de culpa, para aplacar sua sede de revolta ou para fugir da alienação. E ele vai listando alguns motivos que eu acho sensacionais, assim. E eu queria que tu comentasse um pouquinho, assim, dessa forma de escrita do Singer para crianças e para adultos, né? O que tu identificas de diferenças em relação a isso? Quais são as aproximações também, né? Porque a gente consegue perceber, ao fim e ao cabo, o Singer é um contador de histórias, né? Seja para adultos ou para crianças, ele é um contador de histórias. Então, qual é a diferença que tu nota de uma literatura para outra, né? De um texto para o outro nesse cenário? Uma coisa que eu noto, que eu acho muito interessante, é que o Singer não faz concessões, né? Então, quando ele está escrevendo para crianças, ele escreve sobre o Golem e ele também escreve, por exemplo, a Lenda do Baal Shem, que, assim, é muito bonito a maneira como ele vai explicar para as crianças quem é o Baal Shem e como é a história toda. Ao mesmo tempo, ele não trata o leitor como um idiota, né? Ele não é um autor didático, ele vai te chamar para participar daquele universo. Então, um dos comentários que eu vejo o Singer dizendo também sobre fazer literatura para crianças é justamente isso, que as crianças estão interessadas em escutar uma boa história. O que normalmente o adulto não está, né? Ou tá, mas acha que talvez se deixar levar por uma boa história não seja intelectualmente sofisticado o suficiente, quando na verdade é, né? E eu concordo com o Singer na aproximação que ele tem da literatura em geral, que a tarefa do escritor é contar uma história, né? Tudo bem tudo bem que existe um Kafka, que é um gênio no trabalho da língua, tudo bem que existe um Joyce, mas ele diz, se todo mundo for parar para imitar Joyce ou Kafka, a literatura vai sofrer demasiadamente, porque não são todos que podem fazer isso. O que esses autores conseguiram fazer, e no caso no Brasil, no Guimarães Rosa, foi algo excepcional, mas ao mesmo tempo a gente precisa da contação de história, e eu acho que, por mais que ele diga também que a contação de história seja algo por mais que ele diga, por exemplo, que as crianças não estão interessadas em uma busca da própria identidade, né? O fato dele estar contando essas histórias para as crianças, como o Golem, como a Lenda do Baal Shem, tem a ver com a transmissão da identidade judaica que a gente vê que é muito forte. Por exemplo, em Pessah, né? A gente tem o Seder de Pessah, a refeição de Pessah, em que o essencial é a gente transmitir a história do êxodo do Egito para as crianças, assim, o que é que faz essa noite diferente de todas as outras noites? E a criança é a estrela do Seder. Ela vai ser ali, a gente vai ter que contar aquela história, e aquela história vai ser interessante para ela. Então, essa transmissão da cultura judaica pela contação de história para as crianças, a gente percebe muito no Singer, que ele vê uma responsabilidade grande nisso, né? E para o adulto também. Para o adulto, eu acho que a contação de história dele ele já tem essa coisa da preservação de uma cultura que, como a gente falou no começo, né, quase se extinguiu por esses dois motivos, da chegada da modernidade e da tragédia do Holocausto, mas também tem algo que é essencial, que é falar sobre aqueles que morreram, que foram assassinados, né? E preservar a memória deles, que é algo também, para preservar a memória dos que se foram, é algo extremamente judaico, né? Então, esse sobrenatural do Singer, só voltando um pouco também, né? Dos mortos que voltam, falam conosco, nos revisitam o tempo todo, ele também tem essa pegada, né, da psicologia das emoções, de como a gente vive esse processo de perda, de luto, né? Mas ele também tem essa questão da preservação da memória, né, que é muito, muito grande. Já dizia o Ian Foster, né? O que um romance faz? Um romance conta uma história. Contar uma Tu vê história. essa? Né? Ele conta uma história, fundamentalmente.
E, Juliana, retornando agora um pouco sobre essa questão de como o Singer foi lido, né? Tu fizeste o teu mestrado em Tel Aviv, né, em Israel. Singer, como a gente estava falando, é um homem, né, de uma experiência judaica na Europa Oriental, na Europa, enfim, dos judeus askenazes, né? Escreveu Nietzsche, né? Israel, né? O idioma oficial hebraico, né? Formado por judeus de outras partes do mundo, né? Fundado por judeus askenazes, não os fundadores judeus askenazes, mas formado posteriormente pela imigração de judeus de várias regiões. Além da população, enfim, árabe que existe lá também, né? Como é que o Singer foi lido em Israel? Pelo que eu pude ver, ele visitou o país no determinado momento, se não estou enganado, nos anos 50, né? Uhum. Como é que ele foi lido? Como é que ele se insere, por exemplo, dentro da literatura, se é que é possível falar disso, na literatura israelense contemporânea, né, que vai surgir, né, que está sendo construída, uma literatura muito mais recente, né, porque é um país muito mais recente. Como é que ele é lido lá? Como é que ele é entendido? Ele é incorporado? Como é que se dá essa relação? Então, né, a história do Yiddish em Israel é uma história bastante, vamos dizer assim, não sei se traumática é a palavra certa, mas é uma história bastante conflituosa. Pronto, conflituosa é a palavra certa. Justamente pela questão da tentativa de se ressuscitar o hebraico, que foi uma tentativa muito bem sucedida, Sim. e de fazer do hebraico uma língua franca entre os judeus de diversos grupos que estavam vindo para o Estado nascente de Israel, né? Uhum. E algo que eu vejo e leio sobre em entrevistas de pessoas do leste europeu, pré-Segunda Guerra, que foram depois disso para Israel, é que houve um problema muito grande assim, de vivência do Yiddish no começo, né? De aceitação do Yiddish. E hoje são publicados em Israel, por exemplo, livros falando de um renascimento do interesse pelo Yiddish, né? Que não é uma língua só dos judeus ortodoxos, por exemplo, como a gente vê em Steisel, né? O seriado do Netflix, que é muito legal, inclusive, que tem uma referência, é um seriado israelense que também traz uma referência do Isaac Bashevis Singer. Eu acho que vou dar um spoiler aqui, mas na última cena do último episódio, quem surge é justamente uma citação do Bashevis, né, falando sobre justamente os mortos que estão sempre conosco, né? E eles nunca deixam de nos acompanhar, de nos fazer companhia. Então, tem essa relação conflituosa de Israel no início com o Yiddish, mas o Yiddish está sendo recuperado, está tendo um interesse muito grande das novas gerações em se aprender e se manter o Yiddish vivo em Israel. Então, na cultura popular, a gente vê o Singer nos seriados que são feitos, nos Taizel, por exemplo. O Singer também é mencionado por autores como Amos Oz, em Os Judeus e as Palavras. Ele fala do Singer lá, do Woody Allen, então ele traz essas pessoas para dentro. Eu não saberia te dizer o lugar do Singer exatamente dentro, vamos dizer assim, de uma teia de influências da literatura israelense. O que eu notei que para mim foi muito maluco é que em Israel, por conta do alemão, eu comecei a desenvolver o interesse pelo Yiddish. E a pessoa desligada, fazendo uma pós-graduação, tendo que aprender hebraico e tal, eu dizia, nossa, mas o Yiddish é tão mais fácil para mim de aprender do que o hebraico, porque tem o alemão na minha cabeça. E aí eu dizia, como seria bom se todo mundo falasse Yiddish, né? E aí, o que acontece? Tem o famoso encontro do Bashevis Singer com o Menachem Begin, em Nova York, em que o Begin vai e meio que fala uma besteira, dizendo assim, que com o Yiddish ninguém seria capaz de comandar um exército. O Singer dá um fora no Begin, eu não me lembro exatamente as palavras exatas dele,
Mas é isso, né? Tipo, é uma língua que tem uma mensagem de gentileza, de pacifismo, que é muito grande, muito atrativa. Mas o que me marcou na experiência israelense foi que, tipo, eu não passou pela minha cabeça que eu estava no lugar certo para fazer um curso de Yiddish dentro da universidade, que é o que mais tem. Porque na minha cabeça, Israel era a terra do hebraico, né? Tipo, a terra onde o hebraico ressurgiu finalmente. Então, Uhum. nem me passou na cabeça fazer um curso de Yiddish enquanto eu estava em Israel, nem de ladino, vê que loucura. Sim. Então, né, tipo, Mas frase forte essa marquei do Begin, né? Frase pesada frase e pesada, pesada, confrontativa, impressionante, né? confrontativa, Né? mas aquilo, né? O que é legal na cultura judaica em geral é que ninguém tem tapas na língua, Tapas papas, na como, língua. como Uhum. chama? Isso, exatamente. Então você fala o que você tem que falar e fala na cara. E o outro responde também na tua cara. Então, tipo, é Mas é que, de bastante certa forma, terapêutico isso. é uma frase que corrobora muito do que tu está falando, me parece que corrobora muito, está falando a respeito de uma percepção israelense do que é o Yiddish, né? Ou De pelo uma menos uma época, percepção de né? uma parte, pelo menos De de uma uma parte, né? percepção. De uma Daquela parte geração, da talvez geração a do geração do Menachem Begin. Begin, né? Isso, Né? exatamente. Mas me chamou a atenção realmente assim o impacto da frase, né? Isso, E o que ela simboliza, né? né? Porque Uma, o Yiddish é a língua foi a língua dos perdedores, né? Sim, Tipo, sem foi a dúvida. língua para quem sobreviveu e queria ser um pioneiro e queria mostrar-se forte, diferente da experiência de trauma, né, do leste europeu. O Yiddish tinha essa carga. Nós perdemos, nós nos submetemos e é isso, né? Então, para a geração do Begin, eu acho que isso era muito forte. Então, né? assim, e o Xoxa, ele é muito autobiográfico, né? O início Uhum, traz toda uma descrição da rua que o Bashev Singer viveu e tudo isso. E o final é o personagem em Israel na década de 50 enxergando essa reconstrução. E uma das imagens é essa imagem do judeu participando da reconstrução, ok? Que a gente espera, mas o judeu também militarizado, capaz de lutar pela sua própria terra e tudo. uhum, O Bashev Singer, ele traz, e talvez aí calcado até na sua própria experiência de viagem a Israel, aquilo que chamou a atenção dele, né? Que esses judeus que saíram do leste, que não participariam de um exército, não teriam exército, ou até talvez concordassem com a frase dita anteriormente, né, estavam construindo essa nação, né, e essa nação passava por ter também um exército, né, sim. em Israel. E é muito interessante o Xuxa, assim, a gente fica enxergando assim coisinhas, trechos autobiográficos do Bashev Singer. Mas eu acho que um dos pontos, e aí a Juliana já tinha falado sobre o Golem, né? O Golem é a imagem literária que nós temos do mundo judaico fora, né? Então, as pessoas não sabem nada do mundo judaico, mas sabem ou já ouviram falar sobre o Golem, né? A ideia do Golem como um ser criado a partir de uma palavra, né, proferida, essa ideia cabalística e tudo. E o Bashevis, ele tem o seu Golem, né? Mas eu acho que o Golem, ele é popularizado pelo Gustav Meyrink, né? Que era austríaco, do Império Austro-Húngaro, e não era judeu, né? E aí, Uhum. qual é a diferença do Golem do Bashevis para o Golem do Meyrink, bueno, para todas que nós conhecemos, assim, o Borges, né, vai também trazer o Golem aqui, a Fazer o gente puxa a Golem, né? brasa para o nosso assado, né? E Quem tem um livro muito interessante, uma coletânea de ensaios sobre o Golem, ensaios acadêmicos sobre o Golem, é a professora Lisley Nascimento, da UFMG. E eles tratam de todos esses aspectos, dos ensaios lá colecionados, né? Do Golem na cultura popular, fala-se do Golem de Meirink, por exemplo, mas uma leitura que eu acho muito interessante se fazer sobre o Golem, sobre o mito do Golem, vem do Gershom Scholem. O Scholem tem um ensaio muito longo sobre o Golem,
E ele vai, por exemplo, mostrar a grande diferença do Golem, se eu puder simplificar aqui, é que o Singer, claro, é bem mais fiel à lenda como ela é para ser contada, e o Meirink ele faz uma série de outras associações, né? Que não tem muito a ver com a lenda original do Golem. E isso é criticado pelo Scholem, por exemplo, né? No ensaio dele. Então, o que eu acho interessante na história do Golem, eu acho que o apelo universal do Golem é justamente esse, né? De trazer uma criatura que você fabrica para te defender. A gente estava falando do exército e tal, não sei o quê, e de um exército israelense, né? Tipo, de defesa. Então, o Golem, de certa forma, é isso, né? E o Sclia vai tratar do Golem dessa maneira também, quando ele escreve lá, né? Juntei aqui, chamei esses super-heróis, chamei até o Golem para vir, para formar um exército, para a questão. Esqueci qual é o texto dele, mas é algo que ele fala, uma lembrança de infância sobre a Segunda Guerra, se eu não estou enganada. E é muito, muito legal, assim. Eu curto muito a história do Golem justamente por isso, porque eu acho que a gente está criando golems o tempo todo, né? Alguns são bons, outros realmente, em determinado momento, fogem do nosso controle, né? A política está cheia de golem, né? E quantos são os golems da política que nos fogem do controle e acabam agindo contrariamente àquilo que a gente esperava que eles fizessem, né? Para nos servir. Então, eu acho que é uma história que tem muito que ensinar e que realmente ela ganhou esse apelo mais universalizado por conta disso. É bem interessante essa questão do Golem, porque é também essa ideia de perder a mão, né, com a criatura, né, e depois ela vai ser, digamos, o eixo da literatura de ficção científica, que no século XIX a gente vai ter, né, do Hoffman, passando por todos, né, ou também vamos aproximar da Mary Shelley com Frankenstein, que O depois também Frankenstein. tem essa ideia, né, e eu acho que essa é uma das grandes imagens que a tradição judaica deixa para o Ocidente, a imagem do Golem, né? Tá no cinema também, a gente vai ter O o Hulk, filme. né? O Hulk, os super-heróis, assim, são todos golems, de uma certa maneira, né? Tem o Coisa também, que era um dos meus prediletos quando eu era criança, então eu acho o máximo. Então, tipo, o Coisa é realmente um golem, é um boneco de argila, né? Então, Uhum. assim, muito, muito interessante. E agora trazendo para o nosso território nacional, né? O Bashev Singer, ele aparece aqui inicialmente nas coletâneas de conto Yiddish, né, do Jacob Ginsburg. Ele, pelo menos eu sei que ele está nas Joias do Conto Yiddish, que eu acho que é uma segunda coletânea, antes do Ginsburg ter a perspectiva, era pela editora Rampa, se não estou enganado, e teve uma coletânea anterior ainda, lá na década de 50, e a relação com a cultura ou com a literatura Yiddish no Brasil, ela é um pouco diferente, né, Juliana, da relação americana, né, estadunidense, porque lá, sim, né, a comunidade é muito maior e certamente essa penetração foi maior, né, mas aqui a gente não pode deixar de caracterizar que há muitas traduções, né, e, claro, depois que ele ganha o Prêmio Nobel, já surgem outras, né? Ele vai ser um autor traduzido por conta disso, mas a gente tem o Mágico de Lublin é traduzido pela Raquel de Queiroz e pela irmã dela, né? É uma das Nossa, primeiras traduções da Ed Nova na década de 60, antes ainda da. sensacional, eu não sabia disso. Isso aí me chamou a atenção também. E nos Estados Unidos eu acho que o caminho é um pouco diferente, né? Se pudesse falar um pouco dessa transposição do Yiddish para o inglês, e é a partir do inglês que ele nos chega, né? Sim. É uma história bem comprida, né? Da chegada do Singer nos Estados Unidos, eu acho que ele chega em 35, a convite do irmão dele, que já estava lá. Aí o Singer começa a colaborar com Jewish Daily Forward, que é um periódico que ainda existe, fazendo de tudo um pouco, né? Escrevendo
o que for para ser escrito, ele está lá escrevendo porque ele precisa ganhar dinheiro para sobreviver, né? E no começo da vida dele americana é muito difícil porque ele não fala inglês, então ele vai aprendendo inglês e tem que se manter, mas ele em momento nenhum resolve escrever diretamente em inglês. Ele resolve que vai escrever em Yiddish, mesmo tendo imigrado, mesmo indo para os Estados Unidos. Eu acho que isso é um ato de coragem muito grande, né? Para mim, que eu sou uma escritora, que eu estou morando no exterior e que, em determinados momentos, a minha vivência com o português também foi meio cambaleante, e por muito tempo eu fiquei com medo de perder meu português pelo fato de estar aprendendo outras línguas e vivendo uma realidade em outro idioma. Eu acho que é essencial a gente ter essa coragem enquanto criador, né? Em termos de literatura, de manter a nossa língua mãe viva, né? Porque ela é o inconsciente da gente, né? Está intimamente ligado a ela. E o Singer fez isso de modo muito corajoso. Ele chega a publicar no final da década de 40 a Família Moscat, em inglês, por uma grande editora norte-americana, mas a versão da Família Moscat, né, sofreu vários cortes quando foi publicado em inglês. Acho que isso foi algo que deixou ele um pouco baleado, assim, traumatizado. Não é para menos. Mas, de qualquer maneira, o Pulo do Gato do Singer vem na década de 50 com a tradução de Gimpel the Fool, né, o Gimpel o Bobo, pelo Saul Bellow, que é outro grandíssimo escritor e que tinha uma vivência da língua Yiddish muito grande, né, pelo pai dele, da família dele ter vindo, né, do leste europeu, e então ele era fluente no Yiddish, e ele traduz o Yiddish do Gimpel the Fool a pedido de um dos editores. Eles passam a tarde toda numa sala, o Saul Bellow vai traduzindo aquilo ali, papapá, traduz, é publicado pela Partisan Review, faz um sucesso ensurdecedor, né, aquele conto, e a partir daí o Singer começa a ganhar mais liberdade criativa, a ter os contos dele traduzidos, né, e as traduções são muito interessantes porque as traduções são feitas normalmente por ele e por alguém que quase nunca sabe Yiddish, né, ele não... Acho que o Saul Bellow ainda tentou, olha, pode mandar mais texto para traduzir, mas dá para imaginar que se ele tivesse feito isso, ele teria permanecido para sempre à sombra do Saul Bellow, que era uma criatura assim, um grande escritor, mas também alguém com uma personalidade um pouco duvidosa. Todo mundo fala isso, né? Não sou eu. Mas então o Singer teve esse tino e ele fez ao longo da vida dele, criativa, ele trabalhou com vários tradutores, normalmente mulheres, né, tipo, que se aproximaram do Singer. Eu acho que por vários motivos, assim, sendo mulher, a gente vê que a parte da contação de história dele é muito interessante por conta disso, né? A gente sempre pensa que um contador de história também vai ser um cara que sabe escutar, e eu acho que isso tem um elemento bastante sedutor. Um homem que escuta é um homem que a mulher quer contar a história dela, então você vê isso nas narrativas do Singer, muitas mulheres se aproximando para contar as histórias, e ele faz tudo, aquele constrói o conto a partir disso. Mas então ele se aproxima dessas mulheres, essas mulheres se aproximam dele, vão, trabalham em grupo com ele, ele traduzindo em voz alta, elas fazendo uma versão em inglês a partir do que está sendo dito por ele, e é um trabalho impressionante de colaboração, que tem, eu acho, um documentário muito bom agora que foi feito há uns anos atrás. Acho que o nome do documentário é As Musas do Singer, ou são As Mulheres do Singer, eu não me lembro. Mas vale a pena porque ele mostra muito bem como esse time de tradutores trabalhava com ele, como também ele teve casos com algumas dessas mulheres. E, né, você pensar no Singer como um ladies man é estranho, né? Porque, assim, cara de vovozinho e tal, mas aparentemente era um grande galanteador e que tinha um charme que conquistava todos. Então é isso.
Muito presente num dos personagens dele, né? Que é ali do mágico Total. de Lublin, né? Que fala justamente disso, no mágico que tem esse comportamento. E é sempre assim, personagens masculinos que estão entre duas mulheres. Você vê no Mágico de Lublin, eu acho que é essa história. No Escravo, você tem também um triângulo amoroso, um homem entre duas mulheres. Xoxa também. Xoxa também, Enemies, a Love Story também. E eu acho que traz muito da bagagem dele também, né? Porque ele teve relacionamentos, assim, muito conflituosos. Ele teve um filho que ele viu só depois de, eu acho que 10, 20 anos, e ele escreveu um conto sobre isso, né? E ele casou também com a Alma nos Estados Unidos. A Alma tinha um casamento e deixou o casamento para ficar com o Singer, e uma confusão muito grande. Então, esses grandes romances, esses casos, essas coisas assim mais picantes também fazem parte da vida dele, ele acaba transpondo isso nas histórias, né? Muito interessante essa questão. Agora, nós temos um problema de data de nascimento do Singer, né? Do ano de nascimento, né? Então, ele poderia estar completando 120 anos de nascimento se nasceu em 1902 ou se nasceu em 1904, né? Alguns apontam que a diferença estaria para fugir do serviço militar na Polônia, né? Essa diferença de 2 anos, né? Mas seria uma efeméride, né? Esses 120 anos, ou talvez seja daqui 2 anos. A gente está falando agora Exato. em 2022, né? Pensando também nesses 120 anos, né? Mas E também não se sabe se ele nasceu em julho ou em novembro. também tem Ainda aí, tem tem o essa. mês também, né? Tudo é um mistério em relação à data de nascimento de um escritor nascido no século XX, né? Isso a gente vê de escritores do século XVI, XVII, até o XIX, né? Mas do século XX não é tão comum. Mas a gente acabou listando aqui alguns livros, né, que foram lidos por nós, que trouxemos algumas imagens, né, o Satangorai, o Xoxo, o Mágico de Lublin, o próprio Golem, o Gimpel, o Bobo, que é um conto também, eu acho que é o mais famoso dele, eu acho que ele é mais conhecido, e Entel nós não falamos, mas também virou filme, né, é O interessante. conto é melhor do que o filme, vale a É, pena falar aqui. e aí, afora estes listados, ou dentro destes listados, a pergunta para a gente fechar, Juliana, qual a importância de ler o Bashev Singer hoje e por onde começar essa leitura, né? Para um público que não leu o Bashev Singer, que, não conheço nada, agora escutei o programa, cheguei até o fim aqui do programa, qual a importância, né? Claro que a gente está dando importância, a gente está seguindo, está desdizendo o Singer, né? Porque ele dizia que não poderia ter importância, né? Mas a importância literária mesmo, uma boa história, uma boa história bem contada. E por que ler esse Bashev Singer agora? Assim, 120, quase 120 anos depois do seu nascimento, claro. Então, o Singer, ele é importante por ter escrito numa língua que estava, assim, perigando a morte, vamos dizer assim, e que enquanto as coisas permanecerem como estão, ela vai continuar perigando a morte, como Ladino também está perigando a morte. E eu acho que a gente manter viva a obra de escritores que escrevem em línguas, né, ameaçadas é muito importante, porque a expressão dessas línguas, elas, como a gente falou aqui durante o podcast, elas revelam uma experiência cultural e humana que merece, né, a nossa apreciação. Eu acho também que a importância do Singer hoje é de educar o público. Eu odeio usar a palavra educar com relação à literatura, mas é de educar o público com relação ao que é o judaísmo, a cultura judaica, a diversidade dentro da expressão cultural judaica, no momento em que a gente vive no Brasil e no mundo uma escalada, né, de demonstrações de antissemitismo e de expressões antissemitas, e de uma confusão muito grande do que é ser judeu e do que isso significa, né? Então, se as pessoas puderem ser expostas a esse universo judaico da melhor maneira possível por um cara que
era tão familiarizado com ele, eu acho que ela só tem a ganhar, né? E também a questão do feminino, né? Você falou em Yentl, e eu acho que o Singer, a gente brincou aqui que Singer era um galanteador e tal, mas eu acho que o Singer, ele se aproxima muito na obra dele de um universo feminino, até pela maneira como ele vai dizer que a literatura Yiddish e a experiência dele como escritor mesmo deve muito à maneira como ele, ao longo da vida, acompanhou as mulheres da família dele contando histórias, né? Então, o domínio da contação de histórias no Yiddish, né, das mulheres que se reuniam para contar a história, como a gente vê no Table e o seu demônio, lá no comecinho do conto, é bastante feminino, e o Singer tem ele traz isso, e ele traz também no elemento de crítica social dele, um elemento de tentar entender a situação da mulher. Talvez não no modo muito expresso, como ele faz em Yentl, né? Que, tipo, Yentl é uma mulher que quer estudar, e para poder estudar ela se traveste de homem, e isso é muito forte. Então, tipo, eu acho que ele traz questões que são muito relacionadas a questões da nossa época, a questão da mulher, a questão da minoria, a questão do respeito à diversidade e também o vegetarianismo, né? O veganismo. Eu sei que a gente ia falar sobre isso aqui, mas tem o conto do abatedor, tem o conto o matadouro, e tem um conto chamado Sangue dele, que é muito bom também, que mostra o impacto que a violência, né, que é a violência que a gente acaba praticando para poder comer a carne de um animal, tem consequências para a maneira como a gente vive, né? Trabalhar diretamente com abate tem uma consequência, né? É triste a gente ver um animal morrer, por mais que a gente saiba que aquele animal vai ser o nosso sustento, né, fisicamente. E também as várias perversões dessa vivência do abate, do sangue, ele trata disso tudo. Então, eu acho que essa questão do vegetarianismo, do veganismo, também está presente em Singer. Ele vai dizer todo dia é uma treblinka para as galinhas, né? E realmente, quando a gente vê, né? Tipo, não sou vegetariana ainda, seja claro, mas o impacto que a obra do Singer teve em mim com relação à maneira como eu consumo carne foi muito grande. Eu não posso dizer que não foi. O meu consumo tornou-se muito mais consciente, e eu estou consumindo cada vez menos. Então, esse é o grande impacto do Singer no momento na minha vida. Só queria, assim, para fechar mesmo, né, comentar que também, acho que quando eu li esse conto, O Abatedor, eu fiquei bastante impactada, né, porque nós vamos acompanhando esse personagem, né, que ele é nomeado para ser o abatedor, e ele manifesta nessa todos os sentimentos dele em relação a isso. Então a gente acompanha um pouco, e não tem como a gente chegar no final do conto sem se impactar pelo menos um pouco com isso, né? Sim. Mas eu queria só assim trazer uma outra questão, que é, como eu tenho um pezinho na literatura infantil e juvenil, eu queria indicar, assim, que as pessoas que se interessam pelo tema, né, que trabalham com isso, que tem um livro do Bashev Singer, que é Histórias para Crianças, né, que a gente comentou um pouquinho antes, né, dessa relação do Singer escrevendo para crianças, que as pessoas que têm interesse pelo tema, que leiam essa obra, porque são textos maravilhosos, e tem muito essa coisa da lenda, né, das lendas, dessa magia, né, então, e eu acho que tem muito a ver com o que o Bashev Singer diz, que ele não entende essa escrita de contos como uma escrita que precisa deixar uma mensagem, né, ela precisa simplesmente contar uma história, como tu havia referido antes também, né, pessoas que se interessam pela literatura infantil e juvenil, que lessem essa obra, porque realmente vale muito a pena. Eu não sei como fica em português. Em inglês, as ilustrações são primorosas, assim, dos livros infantis do Singer, assim, se eles colocaram, mas, assim,
Concordo contigo. A edição que nós temos é da Top Books, ela não tem ilustrações, assim, é só a capa, né, ilustrada, ela não tem ilustrações, mas eu acho que, de alguma forma, o texto se encarrega de nos fazer criar todas as imagens, assim, então é bem interessante mesmo. Fantástico. Bom, então, passado o nosso tempo, né, chegamos aqui, passamos mais de 1 hora nesse papo que foi muito prazeroso com a Juliana e poderíamos ficar aqui talvez mais 2, 3 horas falando sobre o Bashev Singer, porque todos nós ficamos apaixonados, né, pela literatura. Eu conheci o Bashev Singer agora na pandemia, né? 2020 foi o ano que o Bashev Singer entrou na minha vida. Agora não sei de onde eu tirei a referência, sei que eu comprei o Satangorai porque eu li em algum lugar e ele ficou fazendo parte, né, das minhas leituras. Li bastante coisa já fui atrás de outros escritores yiddish que eu não conhecia, né? Então estou aumentando um pouco o meu repertório. Mas nós agradecemos a Juliana, né, pelo convite, sabendo que ela participa de outros podcasts, escreve colunas, tem uma vida aí cheia de coisas também, né, para fazer nesse mundo da literatura e falar sobre literatura. A gente agradece muito a Juliana pelo convite, né, agradece a paciência dos nossos ouvintes que chegaram até aqui. E antes de encerrar também eu queria fazer, né, deixar um aviso, né, que vocês perdoem as nossas pronúncias do Yiddish, né? É um Yiddish com sotaque de Porto Alegre, de Canoas, de todas as partes do mundo aqui. E também lembrar das nossas bolsistas, né, da Maísa Malavolta, que é sempre responsável pela edição do podcast, né, e da Luísa Ribeiro, que faz as nossas artes nas redes sociais, e também o Instituto Federal do Rio Grande do Sul, que permite que nós possamos levar esse projeto adiante, né? Esse é o último episódio da primeira temporada, então também estamos fechando com chave de ouro. Então fica aqui o nosso agradecimento a todas essas pessoas, ao Celso também, Michele, Yuri, que não está aqui hoje, mas que fazem que esse programa continue. Então fica aqui o nosso muito obrigado e nos vemos, não de se ver, né, mas de se escutar, de se ouvir no próximo episódio, na próxima temporada. Muito obrigado. Muito obrigada, gente.